Bom dia, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Val Souza e gratidão aos meus antepassados, gratidão aos meus ancestrais. Você costuma ter gratidão por eles? Pelos pais, avós, bisavós, tataravós e assim por diante. Já devem ter ouvido falar para a gente honrar pai e mãe. Mesma coisa, gente, honrar os nossos ancestrais. Quem veio antes de nós? Veja bem, a gente costuma, né? Eu honro meu pai e minha mãe. Meu pai e a minha mãe, eles têm um valor imensurável na minha vida, não é? Só que eles tiveram os pais deles. E os pais deles tiveram os pais deles. Aí a gente para pensar, pelo menos eu fico pensando, eu tenho o meu valor. Meus pais não estão mais aqui, mas têm o valor. Meus pais, para mim, são minhas joias raras, minhas pedras preciosas, que eu tive o privilégio de viver com eles por 21 anos. Todos os dias eu oro por eles de manhã e à noite. Eu, particularmente, por toda a minha vida, eu sempre gostei de ter o quadro dos meus pais. Então, todos os dias, quando eu acordo, eu olho meus pais. Antes de dormir, eu olho os meus pais. E eu criei o hábito há muito tempo, depois que eu vou me deitar, eu abro os braços e agradeço. Obrigada, pai. Obrigada, mãe, pela minha vida, pela minha existência. Obrigada aos meus ancestrais. Porque se a vida hoje, para mim já, não é fácil, imagina como foi para os meus pais. Imagina como foi para os meus avós, bisavós, tataravós. O que eles não passaram para eu estar aqui hoje. Porque, veja bem, às vezes fala assim, né? E seus pais? Lógico, tem pessoas que falam, não, meus pais são tudo para mim, tal. Não vem ao caso isso. Mas aí fala assim, e seus avós? Nem conheci, mas tiveram, tem seu valor. Eles tiveram a existência deles. O que eles não passaram para que você estivesse aqui hoje. Deixa eu comparar. Às vezes, eu até olho assim para o céu, sabe aquele avião a jato que passa soltando aquela fumaça que você vê, aquela fumaça bem branquinha, aí no final você olha e vê aquela fumaça se dissipando. Então eu penso assim, eu jamais vou deixar que os meus antepassados, que os meus ancestrais, para mim, se tornem como fumaça. Porque eles existiram, gente. A mãe da minha mãe morreu quando ela tinha 11 anos. Aí meu avô casou de novo e a madrasta dela, que era boadrasta, boa avó pra gente, ela se tornou, a minha mãe deu o nome de Madinha. Não é minha mãe, então vou dar o nome de Madinha. Então toda a vida, aos 11 anos, minha mãe passou a chamar a madrasta dela de Madinha.
uma senhora maravilhosa. A minha avó morreu com 104 anos. Então, assim, eu conheci a minha avó, a minha segunda avó, por parte de mãe, e conheci o meu avô. Não tive o privilégio de conhecer a mãe biológica da minha mãe, mas ela contava histórias da mãe dela. Ela sempre falava, a minha mãe assim, assim. Ela me contava, eu sei exatamente como a minha avó, mãe da minha mãe, faleceu. Porque minha mãe contava isso pra gente. Da minha avó, madrinha da minha mãe, eu não sei. Eu nunca soube da história de vida dela. Eu sempre soube da história de vida depois que ela casou com meu avô. E aquela vida sofrida, nunca faltou nada, mas meu avô, eles eram do Ceará, então meu avô tinha a rocinha dele, né, aquela plantaçãozinha. Então, assim, eu nunca soube da história deles, na verdade. Mas eu sei que sempre foi sofrida, sempre lutaram muito para ter o que pôr na mesa. Lutaram muito para que minha mãe, os meus tios, tivessem uma existência digna. E que maravilhoso eu saber dessa história. Já do meu pai, eu não conheci nem meu avô, nem minha avó. Mas eu não tenho foto do meu avô paterno, mas eu tenho foto da minha avó paterna. E sei a história um pouco da minha avó. E sei mais, que não me sai da memória, a morte dela. Né? Então, gente, tiveram a existência deles. E não é mais importante que a minha existência hoje. Imagina você. Você tem filhos e seus filhos têm os filhos deles. Você quer ser importante para os seus filhos. Você não vai querer ser importante para os seus netos. Agora imagina se seus netos, alguém pergunta de você e seus netos falam, é minha avó, meu avô, sei lá. Mas e de onde vem? Como eles viveram? Não sei, não sei. Qual é a importância de você para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos? Contem história da sua vida para os seus filhos, que seus filhos vão contar para os filhos deles. Eu sei tanta história da vida da minha mãe e do meu pai, algumas histórias dos meus avós maternos, poucas dos meus avós paternos, mas nem por isso eles deixaram de ter a importância na minha vida, porque o que eu sou hoje, eu devo aos meus pais, eu honro meus pais. O que eu sou hoje, eu devo aos meus avós, bisavós vieram, que na verdade, gente, é uma legião de gente. Veja bem, vamos contar aqui por alto. Tem eu. Atrás de mim, tem 2 pessoas, meu pai e minha mãe. Atrás deles, tem 2 pais e 2 mães. E atrás deles, e vai contando. Agora imagina você, quantas pessoas não vieram na sua árvore genealógica para que hoje você estivesse aqui. Então, todas as noites eu agradeço. Obrigada, pai. Obrigada, mãe. Obrigada aos meus ancestrais. Tem até um filme, eu acho que é na Netflix, não é na Netflix, tem um filme, parece desenho, eu esqueço como que é o nome que fala. Não é nem desenho, nem é filme.
né, o ser humano, né, assim, e fala sobre isso, a importância de você agradecer os antepassados. Porque no filme, eles falam, eles prezam bastante os falecidos, com fotos. E não tem a foto de um tataravô do menino. E aí ele vai para outra vida e ele conhece o bisavô, o tataravô dele. E ele volta e ele coloca o pedacinho da foto que estava faltando com esse tataravô. E aí o tataravô na outra existência, vou dizer isso, descansou em paz, ele conseguiu entrar por aquela porta onde tudo era tudo muito lindo, maravilhoso. E eu acredito piamente nisso. Vocês não querem colocar foto, deixar foto para todo mundo ver? Pega aquela foto, guarda, reverencia seu pai e sua mãe, principalmente se eles não estiverem mais aqui, como é o meu caso. Reverencia os seus antepassados. São joias raras, são pedras preciosas que você trouxe nessa vida através deles, do seu pai, da sua mãe, e dos pais, e dos pais, e dos pais deles. É uma importância tão grande, é uma importância tão maravilhosa que eu falo, se não fosse meus pais, eu não estaria aqui. Olha o que eles passaram, tantas histórias que eu sei, como eu já falei aqui no meu canal, um vídeo meu que eu falo sobre a memória. Eu amo fotos, eu amo colar fotos. Agora, Ave, será que tem gente que ainda revela foto, imprime as fotos? Eu imprimo, eu tirei umas fotos, eu vou lá imprimir as fotos. Aí eu colo em pastas para falar aquele era fulana, aquela, tal. Eu gosto de fazer isso, é tão maravilhoso. Eles sabem que eu nunca esqueci deles. Ah, mas está na minha cabeça, no meu coração. E por que não numa pasta, num álbum? Eu fiz dessas pastas a Z os meus álbuns de fotografia, para eu recordar. Olha como eu era quando era pequenininha, olha meus pais, meus avós. Os que não têm foto eu escrevo, mas eu reverencio todos os dias os meus pais. Eu honro a existência dos meus pais. Gratidão, pai. Gratidão, mãe. Gratidão a todos os meus ancestrais, os meus antepassados, que eles tiveram vida para que eu tenha vida. Tá bom, gente? Um beijo e até o próximo vídeo.